é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença metabólica, ou seja, uma doença do funcionamento do nosso organismo, que ela se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar acima do normal na nossa corrente sanguínea. Só que o diabetes é muito mais do que isso, porque o aumento do açúcar é apenas a ponta do iceberg. Por trás do diabetes, ele está envolvido não só no aumento do açúcar, mas aumento da alteração do colesterol, alteração da pressão, alteração de mortalidade, de obesidade, tudo isso daí. Então, o aumento do açúcar é apenas a ponta do iceberg e é o que caracteriza o diabetes. A curta definição é o aumento do açúcar acima dos níveis normais do nosso organismo. Existe mais de um tipo de diabetes? O diabetes, ele tem várias divisões de características, existem várias definições. A clássica é o que? Dividir em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacionais e outras causas de diabetes. É a divisão mais usada pelas sociedades. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, ele caracteriza pelo quê? Uma doença que a gente chama autoimune. O que é? O nosso organismo, por algum motivo, o indivíduo tem uma facilidade genética e alguma coisa ou ambiental ou infecciosa faz com que essa característica genética seja deflagrada e faz com que o nosso organismo, os anticorpos, que são as células de defesa, comece a atacar o pâncreas, que é o local do nosso organismo onde é produzida insulina. Então, essas células de defesa não reconhecem o nosso pâncreas como sendo nosso, vão lá, atacam e destrói as células betas, que é um tipo de célula do pâncreas responsável pela produção de insulina. E com isso, o indivíduo vira diabético, muitas vezes do dia para a noite. Ele diz, doutor, sempre fui saudável, do nada, no outro dia começa com muita sede, muita fome, fraqueza, visão turva, e quando vai medir o açúcar, por acaso, está acima de 126, e principalmente acima de 200, junto com esses sintomas, que é um dos diagnósticos de diabetes, é um dos fatores de diagnóstico. O que é o diabetes tipo 2? O diabetes convencionado como diabetes tipo 2 é aquele diabetes que normalmente qual a característica do indivíduo? É aquele indivíduo que tem na família dele, muitas vezes, uma história familiar, ou tem irmãos, ou os pais, ou os avós são diabéticos. É um indivíduo que normalmente está acima dos 40 anos e quando você vai avaliar o estilo de vida dele, é um indivíduo obeso, ou seja, está acima do peso, sedentário, não faz nenhuma atividade física, tem hábitos alimentares ruins. Então, é um indivíduo que tem uma carga genética favorecendo ele tornar-se diabético e o ambiente dele de obesidade, de comer errado, de sedentarismo, desperta esse diabetes. E o que caracteriza? Normalmente, esse indivíduo ele não vira diabetes do dia para a noite. É um indivíduo que o açúcar começa a subir aos pouquinhos, ele vai lá, o normal é abaixo de 100 o açúcar em jejum, ele começa a 105, 110, 115, e isso ele vai acompanhando nos exames médicos de rotina e não é feito nada para mudar esse estilo de vida. Então, se ele não fizer nada, vai acabar progredindo para o diabetes. Ou muitas vezes aquele indivíduo que começa com um quadro clínico de muita fome, muita sede, turvação da vista e quando ele vai medir, o diabetes está acima de 200. Mas é um quadro mais insidioso e que você pode prevenir. Por isso que é importante a consulta médica, porque esses pacientes, eles dão pistas antes de virar diabético de que estão evoluindo para isso. O que é o diabetes gestacional? O diabetes gestacional é o quê? É uma condição em que a mulher, fora da gestação, tem os níveis de açúcar normais e a partir do momento que ela engravida, por causa de todo o banho de hormônios que ela toma, o beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, toda aquela enxurrada de estrógeno, progesterona, todos os hormônios que estão envolvidos na gestação, faz com que esse açúcar aumente. Então, são mulheres que fora da gestação têm um açúcar normal, engravidou, o açúcar fica acima do normal. Ressaltando que na mulher gestante, os níveis de corte de açúcar são diferentes de uma mulher não gestante. Enquanto a população
a mulher não gestante, o normal seria abaixo de 100, na gestante seria abaixo de 92. Então, a mulher que chega, já engravida, quando vai medir o açúcar na primeira consulta, está acima de 92, é um fator de risco. Aquelas mulheres que estão acima do peso, um grupo de risco. Mulheres que têm história de ovário policístico, histórias de gravidezes prévias, que a criança era grande, ou seja, normalmente bebês acima de 4 quilos, que tem uma história familiar positiva de diabetes, essas são as principais gestantes que nós ficamos de olho, porque elas têm grande chance de evoluir para um diabetes gestacional. Então, só reforçando, diabetes gestacional é uma alteração de açúcar que é detectado na gestação. Fora dela, a mulher tem um açúcar normal. Agora, obviamente, a diabetes gestacional por si só é um fator de risco de, no futuro, essa mulher tornar-se diabética. Quantos tipos de diabetes existem? A classificação, além do diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional, existe outros diabetes que são, por exemplo, geneticamente determinados, que é um diabetes que dá em indivíduos que não tem aquela cara, que tem uma história familiar de que o pai, o avô tem o açúcar um pouco aumentado, mas eles nunca desenvolveram, digamos, diabetes de verdade, nunca precisaram tomar remédio. É um tipo genético de diabetes. Tem outros diabetes que são secundários ao uso de medicamentos, principalmente, por exemplo, corticoide. Quem tem doença que usa corticoide por longo prazo pode desenvolver diabetes, que é um diabetes secundário ao uso de medicação. Tem algumas doenças endocrinológicas, como distúrbio da tireoide, distúrbio de hormônio de crescimento, distúrbio ovário policístico, que podem levar o indivíduo a virar diabético. São doenças, tem uma doença chamada síndrome de Cushing, que o organismo ele tem algum fator que está produzindo corticoide em excesso e esse indivíduo vira diabético. Então, mas eles têm características clínicas que fazem o médico ir atrás e ver se esse diabetes é primário ou é secundário a alguma dessas patologias. O que é o pré-diabetes? O indivíduo, antes, principalmente no diabético tipo 2, que é aquele indivíduo que tem uma história familiar de diabetes, que ele está obeso, sedentário, ele não vai virar diabético de vez. Normalmente, os exames, por isso é importante ir regularmente no seu médico, ele vai detectar um estado que se chama estado pré-diabético, que é o quê? Os critérios de diabetes são bem estabelecidos. É o paciente que tem uma glicemia, um açúcar de jejum acima de 125, ele faz o teste da curva glicêmica e após 2 horas dá acima de 200. Ele faz uma hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, acima, a partir de 6,5, ou indivíduo que tem características de sugestivo de diabetes. Muita fome, muita sede, perda de peso, você mede ao acaso e a glicemia está acima de 200. Esses são critérios. Se o indivíduo tiver 2 desses critérios, ele fecha o diagnóstico de diabetes. Só que até o indivíduo chegar nesse ponto, ele tem um estado que a gente chama de pré-diabetes. Qual é? É aquele indivíduo que tem uma história familiar positiva muitas vezes, que está acima do peso, que é sedentário, que come errado. E quando ele vai medir os exames, o açúcar está acima de 100, mas está abaixo de 125. O teste de tolerância, a curva glicêmica, não está acima de 140, mas está abaixo de 200. A hemoglobina glicada está acima de 5,7, mas está abaixo de 6,5. É um estado que o indivíduo é uma, digamos, a evolução natural para o diabetes, caso não seja feito nada. E esses indivíduos é o que mais nos preocupa, porque ele não vai sentir nada, então se ele não procurar o médico para fazer um check-up e nós detectarmos nessa fase, ele vai evoluir naturalmente para um diabetes. Então é importante ir no médico para pegarmos o indivíduo nesta fase e nesta fase com mudanças em hábitos alimentares, atividade física. Em alguns casos, associando a medicação temporariamente, você consegue postergar a evolução para o diabetes. Ou seja, o indivíduo que seria diabético aos 50 anos, você atrasar para uns 60 anos. Então, você atrasar o máximo possível que ele vire diabético e tenha as complicações. Mas é importante também ressaltar que mesmo nesse indivíduo que é pré-diabético, ele já pode começar a desenvolver complicações crônicas, ou seja, a longo prazo, igual a um paciente diabético. Por isso que é importante tratar já nesta fase. O que pode causar o diabetes? O diabetes tem várias causas. É uma doença que a gente chama.
poligênica. Então, não tem, muitas vezes, tem alguns casos particulares que tem um tipo específico de diabetes, que a gente chama de MODS, que ele é geneticamente determinado, que tem uma mutação, é um diabetes que a gente chama monogênica, porque tem uma alteração genética que causa esse diabetes, mas, de uma maneira geral, não tem uma causa única do gene. O indivíduo tem que ver o quê? Tem aquele indivíduo que vai desenvolver diabetes tipo 1, muitas vezes ele tem uma alteração genética que rotineiramente não é detectada e que um fator ambiental se viu como gatilho para despertar isso. É o que a gente chama de doenças autoimunes, que é o diabetes tipo 1. Então, muitas vezes, inclusive nesses indivíduos, algumas vezes quando ele passa por um forte estresse emocional, ele pode desenvolver o diabetes, secundário a alguma infecção. Em crianças, por isso que a gente reforça a importância do aleitamento materno, que crianças, tem alguns estudos que mostram que entrar em contato precocemente com leite também poderia desenvolver, se ele tiver a genética disso, ou seja, o indivíduo tem que ter a genética para desenvolver, não são todos que vão desenvolver. E, além disso, o diabético tipo 2 é aquele indivíduo que já vai ter uma história familiar e que ele vive num ambiente que vai facilitar o desenvolvimento desse diabetes. Sedentarismo, acima do peso, comendo errado. Isso tudo são fatores que, juntando, não é um só, mas todo o conjunto da obra vai acabar naqueles indivíduos que têm a genética para desenvolver diabetes, despertar a doença. Quais são os principais sintomas do diabetes? O diabetes, quando a alteração do açúcar é discreto, o indivíduo, na maioria das vezes, não vai sentir nada. Quando o açúcar começa a subir, principalmente níveis acima de 200 de glicemia, o indivíduo vai sentir o quê? Uma fraqueza extrema, pode sentir a visão turva, muita fome, muita sede, uma perda inexplicável de peso. Muitas vezes o indivíduo era obeso, ele diz, doutor, do nada comecei a emagrecer. E ele não fez nada, não fez dieta, nada. São pacientes que têm que ligar a luz vermelha para dizer, opa, vamos ver se não tem diabetes, porque podem ser avisos de um diabetes. Como é feito o diagnóstico do diabetes? O diagnóstico do diabetes, como é feito? São bem estabelecidos os critérios de diabetes. Obviamente, o indivíduo tem que ser avaliado pelo médico, colhido uma história clínica e solicitado os exames. Quais são os exames? Os exames, basicamente, nós temos 4 critérios para definir diabetes e o indivíduo, se ele tiver 2 desses critérios positivos, já podemos dizer que ele é diabético. Quais são? O indivíduo vai colher o exame após ter feito um jejum de 10 a 12 horas e a glicemia de jejum dele está acima de 125. Ou ele vai fazer uma curva glicêmica, que é um teste em que você colhe o exame de sangue em jejum, toma uma solução com açúcar e você repete essa dosagem após 2 horas do uso dessa solução e a glicemia, o açúcar, dá acima de 200. Você faz uma hemoglobina glicada, que é um exame de sangue também, e ele está a partir de 6,5, ou no indivíduo que tem sinais e sintomas sugestivos de diabetes, fraqueza, perda de peso inexplicável, muita fome, muita sede, você mede o açúcar ao acaso e está acima de 200. Se o indivíduo tiver 2 critérios desses 4, já pode ser diagnosticado como diabetes. Como é possível prevenir o diabetes? A prevenção do diabetes ocorre da seguinte maneira, através dos hábitos saudáveis. É aquele indivíduo, nos indivíduos que têm uma história familiar ou naqueles indivíduos que estão acima do peso, perda de peso, corrigir a alimentação, hábitos de vida saudáveis, através da realização de atividade física. Então, nós temos que fazer o quê? Tem os fatores que a gente chama de modificáveis, que são os que a gente consegue intervir, que é corrigir a alimentação, resolver o sedentarismo, fazer o indivíduo perder peso, que isso daí vai impedir ou postergar o máximo possível que o indivíduo desenvolva diabetes. Obviamente, o diabetes tipo 1, hoje em dia, a gente ainda não tem, porque a gente não sabe quem é que tem a predisposição para desenvolver esse tipo de diabetes. Não é de rotina fazer estudos genéticos, tudo isso. Mas a história clínica, se tiver história familiar, no caso de diabetes tipo 2, ou do caso do MOD, que é um diabetes geneticamente determinado, a gente pode prevenir. Então, o principal, acompanhamento médico adequado, mudar hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física e perda de peso. Isso daí são as principais coisas que a gente tem que fazer para evitar que o indivíduo evolua para um quadro de diabetes. Existem fatores de risco para o diabetes?
Os principais fatores de risco para o diabetes são o indivíduo ter uma história familiar positiva de diabetes, o irmão, mãe, avós, ele ser sedentário, estar acima do peso. Em mulheres, por exemplo, síndrome do ovário policístico, que é extremamente comum, também é um fator de risco. Tem algumas doenças, como síndrome de Cushing, acromegalia, que são doenças não tão comuns, que podem fazer o indivíduo desenvolver diabetes. Então, essas pessoas, nós temos que ter um cuidado especial para evitar a progressão para o diabetes. Mas, de uma maneira geral, para a população como um todo, é perder peso, comer saudável e fazer atividade física. Existe um grupo de risco para o diabetes? Com relação à predominância do diabetes, tem os grupos mais específicos são o quê? Tem algumas tribos indígenas que são isoladas, tal, que eles têm um índice de diabetes bem maior do que a população mundial, mas aí são grupos específicos. O grupo que é de risco, pessoas que têm uma história familiar positiva de diabetes, esse é o principal fator de risco. No caso de mulheres, mulheres que tiveram uma história gestacional de diabetes gestacional, mulheres com diabetes gestacional têm um risco que pode chegar de 40% a 60% de desenvolver no futuro diabetes. Pacientes que usam cronicamente drogas que aumentam o açúcar, como corticoide, é o principal de todos. Tem alguns quimioterápicos também que poderiam facilitar. Esses são pacientes principais de risco para desenvolver diabetes. E pacientes que têm algumas patologias específicas, como acromegalia, síndrome de Cushing, ovário policístico. E esses pacientes têm um risco maior de desenvolver diabetes, porque na história clínica e nos mecanismos patológicos da doença está incluso o aumento da resistência insulínica e o aumento do açúcar. Que tipos de complicações o diabetes pode trazer? O diabetes, ele traz complicações a curto e a longo prazo. As complicações a curto prazo, que nós chamamos de complicações agudas, principalmente são cetoacidose diabética e estado hiperosmolar. O que é isso? São indivíduos que o açúcar começa a aumentar tanto que ele literalmente fica intoxicado por açúcar. A cetoacidose diabética é extremamente comum em pacientes diabéticos do tipo 1, porque o pâncreas dele não funciona nada, então toda a insulina do corpo dele depende do que ele aplica. Então, nesses indivíduos, se ele esquecer de aplicar a medicação, se ele pega alguma infecção, ele pode desenvolver cetoacidose diabética, o açúcar passar 250, e ele vai ter sinais clínicos dessa cetoacidose, que é o quê? Começar a respirar acelerado, batimento cardíaco aumentado, ele fica com hálito que lembra maçã podre, ele fica agitado, começa a desidratar, começa a ter muita sede, muita fome, e em alguns casos, se você não fizer nada, começa a ficar sonolento até entrar em coma e entrar em óbito. No caso dos pacientes de diabetes tipo 2, eles podem entrar em cetoacidose? Pode, mas não é tão comum como no diabetes tipo 1. Mas ele tem um estado que a gente chama de estado hiperosmolar, que é o quê? Quando o açúcar começa a subir tanto que o sangue, que ele começa a desidratar. E aí ele vai ter os mesmos sintomas similares. Ele não fecha o critério para cetoacidose, mas ele começa a ter desidratação, muita fome, muita sede, turvação visual. Se nada for feito, ele começa a ficar sonolento, entrar em coma e evoluir para o óbito. Então, isso são as complicações agudas. Cronicamente, o que é? Manter os níveis de açúcar aumentados, mas num nível não tão para evoluir para complicação aguda, mas o diabetes aumentado no nível que não vai fazer ele ir de imediato para o pronto-socorro, mas se você perpetuar esses níveis, a longo prazo vai trazer o quê? Complicações nos órgãos-alvos. O diabetes, apesar de ser um aumento do açúcar, mas é uma doença que ela lesiona muito os vasos. E os vasos, principalmente os terminais, que é o quê? Rim, olhos, coração, cérebro, no caso do homem, a parte sexual. Então, pode trazer o quê? Cegueira, problema dos rins que o indivíduo pode chegar em hemodiálise, amputações, porque o sangue não chega adequadamente nas extremidades, nos pés, que é o conhecido como pé diabético, aumenta o risco de infarto, de derrame, o AVC, tanto de sangramento como isquêmico, impotência sexual. E fora isso, tem as complicações neurológicas, a gente chama de neuropatia diabética, que inclusive uma delas é alterações de suor, o indivíduo pode começar a rachar os pés, e isso daí facilitar o pé diabético, que é
uma das causas principais não traumáticas, a principal causa não traumática de amputação no mundo é o pé diabético. E de cegueira, uma das principais causas no mundo é o diabetes. E insuficiência renal, nos países desenvolvidos, o principal fator de risco, diabetes. Então, o diabetes, ele ataca todos esses órgãos a longo prazo. Isso, claro, estamos falando de indivíduos que não tratam adequadamente o seu diabetes e não fazem um acompanhamento médico adequado. Quais são os tratamentos para o diabetes? Hoje em dia, nós temos uma gama imensa de medicamentos que podemos usar o diabético. Primeira coisa, quando o indivíduo diabético chega no consultório, a gente tem que ver se ele está com alguma complicação aguda, que é a cetoacidose ou estado hiperosmolar, que seria uma emergência. Esse indivíduo, se tem características dessas duas situações, ele tem que ir para o pronto-socorro, porque ele vai ficar provavelmente internado no UTI, para ter um tratamento intensivo com insulina para baixar esse diabetes e sair desse estado de emergência. Isso daí é a urgência absoluta do diabetes, ou estado hiperosmolar ou cetoacidose. No indivíduo que ele descobre o diabetes agora, que ele não está com nenhuma complicação aguda, quais são os tratamentos? Primeiro, no diabetes tipo 1, o indivíduo, ele tem uma doença autoimune que o pâncreas dele foi destruído. Então, ele não tem produção de insulina pelo corpo. O tratamento deste indivíduo, prioritariamente, é basicamente insulina. Por quê? Porque a gente tem que aplicar insulina nele, porque o organismo dele não produz nada. E, normalmente, o indivíduo diabetes tipo 1, ele usa dois tipos de insulina. Uma insulina basal, que é lenta, e uma insulina de ação rápida, principalmente antes das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Por quê? Isso é simulando o que ocorre no nosso organismo. No indivíduo saudável, ele tem uma produção basal de insulina, ou seja, ele sempre fica liberando uma quantidade, e toda vez que ele vai comer, o organismo libera mais uma dose extra de insulina para evitar que esse açúcar suba demais, porque o organismo faz de tudo para manter os níveis de açúcar dentro da normalidade. Então, o indivíduo diabetes tipo 1, basicamente, o tratamento dele é com insulina. Em alguns casos, pode usar outros grupos medicamentosos, mas basicamente é insulina na grande maioria. O indivíduo diabetes tipo 2, o tratamento dele, além do tratamento medicamentoso, é o quê? É aquele indivíduo que você tem que corrigir os hábitos alimentares. Tipo 1 também tem que corrigir os hábitos alimentares, atividade física, todos os dois, de base. Tem que corrigir a alimentação, corrigir a atividade física. No diabetes tipo 2, além de corrigir a alimentação, atividade física e fazer ele perder peso, que muitas vezes ele tem a obesidade junto, nós temos uma gama de medicações por boca, medicações orais, que vão facilitar o trabalho do pâncreas dele para controlar os níveis desse açúcar. Hoje em dia nós temos basicamente 8 grupos de medicamentos. Cada um vai agir num local, num defeito específico na produção de insulina. Muitos deles vão ajudar como fazer o pâncreas liberar uma quantidade extra de insulina. Outros vão agir diminuindo a resistência a essa insulina, ou seja, facilitando que a pouca insulina que é produzida pelo pâncreas trabalhe direito. Outras vão controlar o açúcar através do... Fazer o quê? Fazer com que o indivíduo elimine o excesso de açúcar pela urina, ou outros vão diminuir também a absorção intestinal desse açúcar. Então, cada indivíduo, o quê? Na avaliação médica, ele vai ver qual o perfil desse indivíduo, o médico vai avaliar clinicamente. Primeiro, ele tem que diferenciar se é diabetes tipo 1, tipo 2, para ver qual é o tratamento que se adequa melhor a esse indivíduo. O diabetes tem cura? O diabetes é uma doença que, no momento, a gente não pode dizer cura, tem controle. Tem alguns casos, por exemplo, um indivíduo que é super obeso, que faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ele normaliza os níveis de açúcar, mas apesar de alguns grupos falarem cura do diabetes, a gente evita usar essa palavra cura. A gente diz que é um diabetes que está sob controle e que não precisa de medicação. Isso no caso dos indivíduos que eram super obesos, fizeram a cirurgia bariátrica e que normalizaram o nível de açúcar. Mas, normalmente, a gente usa a palavra controle do diabetes, porque o diabetes é uma doença crônica, é uma doença que na maioria dos indivíduos ele vai ter para o resto da vida. Então, isso daí não é uma sentença, hoje em dia nós temos muitas medicações que deixam o indivíduo com a qualidade de vida o mais próximo do normal. Obviamente, ele vai ter algumas restrições que
o indivíduo deveria usar no seu dia a dia. Por exemplo, fazer atividade física, ele tem que fazer, comer corretamente, que isso é algo que não só o paciente diabético, mas todos nós deveríamos fazer. Mas que, infelizmente, muitas vezes no dia a dia, ou por problemas de ansiedade, outras coisas, não conseguem ser feitos. E hoje em dia também tem estudos, principalmente no diabetes tipo 1, com células-tronco, transplante de ilhotas, de pâncreas, para esses indivíduos. Mas muitas vezes, em alguns casos, o indivíduo consegue curar, mas a monitorização vai ser por resto da vida, porque nós estamos engateando nessas pesquisas, tudo. Então, a gente evita usar a palavra cura, mas tem indivíduos que conseguem muitas vezes controlar, ficar com níveis adequados e às vezes até se livrar da medicação. Mas a gente diz diabetes sob controle, a gente evita usar a palavra cura.